Boa tarde, que a paz de Jesus, o amor de Maria possam permanecer conosco. Meus amigos, o tema do nosso estudo de hoje, conforme foi solicitado pela casa, tem a ver com aquele primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, a parceria André Luiz Francisco Cândido Xavier. É o livro Nosso Lar. Acredito que, vou arriscar, todos aqui já leram essa obra maravilhosa e acredito também que a maior parte conseguiu assistir aquele filme também muito bem feito, que há alguns anos passou na tela. Aproveitando para lembrar que, pelo que eu li já há um tempinho, eles estão fazendo o filme do segundo livro dessa série, né? Os Mensageiros. Para aproveitar o sucesso de Nosso Lar, comercialmente eles estão chamando de Nosso Lar 2, né? Mas é justamente a abordagem do livro Os Mensageiros. Bem, em relação a essa parceria, ao trabalho de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, rapidamente, vamos lembrar que o próprio André Luiz, no prefácio do livro Estude e Viva, que é uma parceria Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira. Ele diz que nós, que adotamos a doutrina espírita, temos uma missão, digamos assim, a realizar, que é, nas palavras do André Luiz, desentranhar, ou seja, apreender o pensamento vivo de Allan Kardec da mesma forma que o Allan Kardec foi capaz de apreender, evidentemente, como nós sabemos, com o auxílio daquela pleiade de espíritos que o auxiliavam, o pensamento vivo do nosso mestre amado, de Jesus Cristo. Ainda para falar um pouquinho do autor, antes de chegar na sua obra, eu vou citar aqui o livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa confreira, que desencarnou há cerca de 3 anos, Sueli Caldas Schubert, uma palestrante maravilhosa, escreveu alguns livros. Ela era lá de Juiz de Fora, onde a sua casa de trabalho era Juiz de Fora. E esse livro se constitui de uma troca de correspondência entre Chico Xavier e o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, né? Então, a Sueli teve acesso a essas cartas, montou um livro muito interessante com esse material, e eu vou trazer um trecho onde ela fala, ela traz o Chico falando de como começou essa parceria com o espírito que depois adotou o nome de André Luiz, né? Que circunstâncias cercaram aquele momento. Então, na carta que o Chico fez para o Vantuil de Freitas, ele disse o seguinte: noto, contudo, que Emmanuel, desde os fins de 1941, não esqueça essa data, se dedica afetuosamente aos trabalhos do espírito que mais tarde se apresentou como André Luiz. Por essa época, disse o Emmanuel, a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de lançar no meio físico, né, aqui no planeta, com o objetivo de despertamento, essas informações que a humanidade terrestre ainda não possuía. Lembrando que o século XIX segue-se ao evento do Iluminismo, começou no final do século XVII, no século XVIII teve seu ápice, né? E o século XIX utilizou, né, essas consequências dessa chegada do Iluminismo, esse movimento tão importante para a evolução da humanidade terrestre e do planeta Terra. Então, disse o Chico ainda que o Emmanuel disse para ele que algumas autoridades espirituais, ou seja, indo ao encontro do que aprendemos, que uma pleiade de espíritos se envolve na preparação de obras como esta. Do mesmo modo com a codificação, que é a obra principal, mas sabemos, né, que André Luiz veio nos trazer aspectos que não ficaram explicitados, né, na codificação espírita. Que aspectos são esses? O dia a dia, o cotidiano do plano espiritual.
Então, o Emmanuel disse para o Chico que achava estranho. Aí o Chico diz que achava estranho o cuidado do Emmanuel, né, o interesse e a estima que ele tinha por aquele trabalho. Em outro momento, ele cita que, em determinado momento que está psicografando a obra de André Luiz, além do Emmanuel, ele vê que o doutor Bezerra de Menezes está junto. Só estou trazendo isso para mostrar como foi pensada, como foi preparada essa obra de André Luiz, essa série dos 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. E só para complementar, nessa cartinha, o Chico chama a atenção que, vocês lembram, eu falei, registra essa data, 1941, começou André Luiz a chegar aos trabalhos que envolviam o Emmanuel e o Chico. Mas por que aconteceu isso? Para que se fosse gerada uma afinidade, né, uma sintonia a mais perfeita possível entre o espírito que iria se comunicar, André Luiz, né, e o médium, Chico Xavier. Então, essa aproximação, como nós discutamos, começou em 1941 e só veio à luz o primeiro trabalho, né, o início do primeiro trabalho, em 1943, que foi quando o nosso lar começou a ser psicografado. Então, observem, praticamente 2 anos para que a obra não tivesse nenhum tipo de obstáculo, né, de ruído entre o autor espiritual e o médium que trazia o trabalho. Tá certo? A Sueli, mais adiante, ela chega a dizer que se o Chico Xavier era o médium que trouxe o trabalho de André Luiz, na figura que a dona Sueli Caldas-Schubert criou, o André Luiz era um médium de autoridades do plano espiritual, que viram ser aquele momento o adequado para que esse tipo de informação chegasse até nós. Né? Evidentemente, meus amigos, autoridades espirituais comandadas por quem? Pelo governador do orbe, né? Que, no contexto da Terra, tudo passa por Jesus e, no contexto do universo, não preciso repetir aqui, tudo passa pelo nosso Criador. Tá certo? Num outro momento, eu gostaria de citar o prefácio de Nosso Lar, que, para quem não tem a informação, o prefácio dos 13 livros dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, é do Emmanuel. Os 13 prefácios são do Emmanuel. E nesse prefácio do Nosso Lar, ele diz assim, o título é o seguinte, Por que André Luiz? E aí, nós que estamos já há algum tempo, né, a maioria de nós, no movimento espírita, estudando a doutrina espírita, sabemos que até hoje, né, existem irmãos nossos que, em vez de se preocupar com o conteúdo das obras, se preocupam em fazer grandes elucubrações para saber quem foi André Luiz. Né? Eu acho que todos nós aqui somos suficientemente maduros para considerar que isso é uma curiosidade que não tem nenhuma importância realmente no contexto dos ensinamentos que André Luiz nos trouxe. Ok? Mas eu só faço questão de citar, porque o prefácio do Nosso Lar tem esse título aqui. As palavras do Emmanuel são claras. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. E quem já leu a obra, certamente grande parte não leu apenas Nosso Lar, sabe que é justamente disso que o Emmanuel está dizendo. É isso? Céu, purgatório, inferno, não tem CEP. Né? É toda uma construção vibracional, toda uma construção mental que tem a ver com aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fazemos, né? Em relação à prática do bem e à ausência da prática do mal. Tá certo?
Muito bem. Então, agora podemos falar mais do livro e vamos fazer só um resumo rápido, né? Porque, evidentemente, com o tempo que temos aqui, o que a gente resolveu fazer? Vai pensar aspectos que achamos interessantes para nós todos, né? Nosso progresso espiritual, a nossa evolução, a razão da qual a gente reencarna, é por causa disso que o Pai nos dá a chance de uma nova experiência física, né? Então, a gente vai trazer esses pontos que, como foi dito no início pelo André Luiz, que vão contextualizar, né? Tornar uma apreensão mais direta do que Allan Kardec, junto com o trabalho dos espíritos, nos ofereceu na codificação espírita. Então, resumindo a obra, e vão aparecer aqui spoilers, não tenham dúvida, né? A gente pode dizer o seguinte: essa obra Nosso Lar retrata as condições da vida além túmulo, com o objetivo de comprovar a eternidade do espírito, o estreito relacionamento entre os dois planos da vida e a riqueza das atividades desenvolvidas nas esferas invisíveis do olhar humano. Isso eu acho fundamental, que até hoje, meus amigos, eu espero que não esteja nesse meio algum espírita. Até hoje tem irmãos nossos que acham que quando a gente desencarna, como eles dizem, quando a gente morre, né, vai lá para o outro lado da vida, ficar deitado numa nuvem tocando harpa. Essa é a figura que eles ainda acham. Então, repito, acho importante a colocação feita sobre a riqueza das atividades desenvolvidas lá no outro plano. A gente vai pedir, como o André Luiz pediu, então, logo a gente se reequilibre, como aconteceu com o André Luiz, que nós possamos trabalhar. Como a gente vai ver aqui, a gente não pode escolher trabalho. A gente vai pedir para trabalhar. Porque a gente sabe, e Jesus deixou claro, por exemplo, citando Marcos, capítulo 10, versículo 45, o mestre disse que não veio para ser servido, veio para servir. É isso, o nosso mote é esse, né? É essa certeza que nós temos que ter. Independente do plano da vida que estejamos, a nossa prioridade número 1 qual é? Trabalho. Porque, através do trabalho, a gente vai conseguir tudo o demais que necessita para a nossa evolução, né? Não dá para evoluir sem suor, né? Sem lágrimas, melhor dizendo. Não dá para evoluir sem lágrimas. Ou o suor do trabalho ou as lágrimas da dor. Não tem como fugir disso, tá certo? E ainda dando os spoilers, né, do Nosso Lar, a obra analisa e esclarece assuntos como a alimentação no plano espiritual, o culto familiar, a lei de causa e efeito, é contextualizada em várias passagens das obras do André Luiz, especialmente o Nosso Lar, a importância da música, não é só a música do plano físico, como a gente já aprendeu, né? A remuneração do serviço, né? A explicação sobre o bônus hora e a existência, né? o contato com as chamadas zonas inferiores, as chamadas zonas trevosas. Né? Comprova, assim, a obra Nosso Lar ser a terra, oficina sagrada, onde o ser humano deve aprender a elevar-se. Como que o ser humano aprende a elevar-se, meus amigos? Através de sua reforma íntima, através da sua transformação interior. E é isso que a gente vai ver o André Luiz nessa obra fazer. Né? Repito, quem já leu sabe direitinho a que eu estou me referindo, mas eu vou abordar mais adiante. Tá certo? Bom, então, meus amigos, vale a pena a gente lembrar o capítulo 1 do Nosso Lar, quando a gente tem aquela informação que o André Luiz estava na região chamada de umbral, né? Digamos assim, o inferno que outras religiões propagam. Né? E ele passou lá 8 anos, tá certo? Então, no primeiro capítulo, a gente acompanha as dúvidas dele, as lamentações dele, por que eu estou aqui? Poxa, eu pratiquei o bem quando eu estava lá na Terra, o que eu estou fazendo aqui? E sendo alvo, né,
daqueles espíritos que estavam junto com ele, e aí vale a pena a gente lembrar um conhecimento que já possuímos, mas como num estudo como esse são trazidos, com certeza, irmãos do outro lado da vida, que não têm ainda o grau de informação que a maioria de nós já possui, então a gente vai lembrar que no plano espiritual a gente fica sempre... o André Luiz ficou acompanhado de irmãos que tinham a mesma sintonia que ele, naquele momento, por coisas ainda não ligadas ao bem. Tá certo? Espíritos zombeteiros, irônicos, que se satisfaziam em provocar o outro espírito. Então, vocês lembram que ele falava que passavam por ele e ficavam o ironizando, chamando de suicida, que ele não conseguia entender isso, não conseguia admitir aquilo. Perfeito? Bom, então, o que aconteceu? Ele lembra que tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim, ele nunca deu valor. Né? Ele agora está fazendo tipo uma catarse, né? Digamos assim, uma revolução, um resumo do que foi a presença dele no plano físico, essa última experiência física. Então, ele lembra que os pais foram tão importantes para ele, fizeram tudo por ele, e ele não deu o valor devido. Né? Esposas e filhos, segundo palavras do André Luiz, prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então, meus amigos, a gente começa a entender por que o André Luiz estava naquela região umbralina. Tá certo? A gente já aprendeu que o umbral, né, tem pelo menos 3 divisórias, e nosso lar está, digamos, no umbral inferior. Né? Temos o umbral médio e tem umas zonas trevosas. Tá certo? Então, nosso lar, e próximo da crosta terrestre, né, são justamente para irmãos que, embora tendo feito alguma coisa no trabalho do bem, né, se envolveram por aquele motivo, por exemplo, pelas palavras do André Luiz aqui, comprometendo o que poderia ser uma existência muito mais produtiva. E como nós já aprendemos com Jesus, temos que pagar até o último centavo. Né? Então, as consequências das escolhas erradas que fazemos, a conta aparece. E apareceu com o André Luiz. Então, ele ficou naquele que ele chama de deserto da angústia, né? Não entendendo muito por que estava passando por aquilo, que ele não tinha a informação necessária, até que a ficha caiu, como a ficha cai para cada um de nós, filhos de Deus. Em algum momento ela cai. E caiu para o André Luiz. Ele, então, se lembrou da divindade. Lembrou-se e passou grande parte da existência do plano físico sem se dirigir ao Pai, sem se ligar através da oração com o Pai. E, naquele momento, ele emitiu uma prece sentida. Por que é uma prece sentida? Porque foi uma prece originada não apenas dos lábios, mas do seu próprio coração. E aí, o que aconteceu, vocês que já leram o livro? Né? Ele conseguiu visualizar quem? Clarencio. Né? Evidentemente, todos aqui sabem que até por pedidos da mãe do André Luiz, né? A gente lê isso na obra, o plano espiritual já designaram suporte para ele. Mas lembremos, meus irmãos, o primeiro passo tem que ser nosso. Tem que ser nós a fazer como o André Luiz, reconhecer, né, a nossa lista de erros, né? Aquilo que a gente se comprometeu a fazer e não fez, os ensinamentos da prática do bem que já possuíamos e não praticamos. Tá certo? E, então, quando ele fez a prece, se ligou ao alto, ele possibilitou, então, que o amparo que estava ali, aguardando que ele se manifestasse, ele fosse visível. E foi quando ele viu o Clarencio, e o Clarencio, então, o levou, como aprendemos, para nosso lar. Né? Com o meu desejo de 11 em cada 10 espíritas, né, quando desencarnarem, ter essa possibilidade. Tá certo? Bom, então o André Luiz foi levado inicialmente para as câmaras de retificação, né?
já que ele tinha, digamos assim, material não ligado ao bem que precisava ser ainda expurgado, né? A gente vai ver que mais adiante a gente vai ver qual é a função do umbral, tem a ver com esse expurgo do que trouxemos de obras não bem feitas no plano físico. E então ele foi levado pelo Clarencio para passar pelo serviço de assistência médica lá de Nosso Lar. E como vocês vão lembrar, para quem já leu, o facultativo, né, o médico lá, era o indiano Dr. Henrique de Luna, tá certo? E o André Luiz conta que Henrique de Luna, trajado de branco, irradiando enorme simpatia, escutou-lhe demoradamente, sim, no plano espiritual teria isso também, né? Sorriu e explicou para o André Luiz, estava procurando entender por que ele havia passado por aquilo, né? Por que ele estava passando por aquele exame médico. É de lamentar, meu irmão, que você tenha chegado aqui vindo através do suicídio. Poxa, o André Luiz, caramba, até aqui falam que eu sou suicida. Aí o André Luiz falou para o doutor Henrique, creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve esta causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Ele tinha um câncer. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E aí começou a ser esclarecida por André Luiz as circunstâncias. Começaram a ser esclarecidas as circunstâncias. Porque o doutor Henrique de Luna explicou para ele, olha, sim, você teve essa oclusão intestinal, verdade. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Ela derivava de elementos cancerosos. E estes quem? Os elementos cancerosos derivavam de algumas leviandades do meu estimado irmão, falando para o André Luiz, né? No campo da sífilis. Ou seja, meus amigos, o câncer que atingiu o intestino do André Luiz, que provocou aquela oclusão intestinal que levou à desencarnação, né? Teve a ver com caminhadas erradas no contexto da vida sexual dele, ele já um homem casado, né? E adquiriu sífilis no encontro com outras mulheres, naquela última experiência física dele. Tá certo? E aí a gente vê, meus amigos, aquilo que já aprendemos hoje em dia. Joana de Ângeles, posteriormente, esse livro nos explicou, a ciência nos mostra isso, que a causa inicial da doença, a causa inicial da enfermidade está onde, meus amigos? Dentro de nós. Tá certo? André Luiz infringiu as leis divinas. Casado, se relacionou com outras mulheres. Tá certo? Infringiu os chamados mandamentos da lei. E isso provocou o quê? Detonou, então, fatores que o levaram à enfermidade. Enfermidade essa que, no caso dele, o levou à desencarnação. Olha só, disse mais o Henrique de Luna, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu, do André Luiz, procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, o André Luiz, não que ele tenha sido um mau ser humano, mas ele deixou a desejar. Ele poderia ter sido melhor nesse contexto da fraternidade, no contexto do BIP. Lembra do BIP? Resposta da 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec quis saber para Jesus, não para aquela pleia de espíritos que estão auxiliando, para Jesus, qual o conceito de caridade? Lembram disso? BIP, benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. O André Luiz havia falhado nisso. Como foi dito pelo Henrique de Luna. Talvez, se ele tivesse melhor trabalhado essa área, as consequências da enfermidade não tivessem sido tão dolorosas, tão graves quanto foi. Tá certo? A desencarnação dele talvez pudesse ter sido protelada,
né, ele pudesse ter enfrentado, no primeiro momento, aquela enfermidade que ele teve. Tá certo? E ele complementa esse contexto. Né? Eu usei minhas palavras, vou usar as que o Henrique de Luna disse para ele. Seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais, muitas vezes, você ofendeu sem refletir, conduziam-no, frequentemente, à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou muito o seu estado físico. Meus amigos, é ou não é o BIP da resposta do Livro dos Espíritos? Né? A importância que nós temos de, seguindo, mais uma vez, o mestre, fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse por você. Servir e não ser servido. Exercitar a tolerância. Exercitar uma palavra muito em voga hoje, resiliência. Que, meus amigos, considerando a nossa folha corrida, né, de outras experiências físicas, considerando o fato de estarmos num orbe ainda de provas e expiação, considerando que os habitantes desse orbe de provas e expiação são ainda muito imperfeitos. Meus amigos, não tem como querer dourar a pílula. Vamos ter que exercitar o BIP se realmente queremos aproveitar a atual experiência física como fator de avanço na nossa evolução rumo à perfeição, perfeição essa que Jesus nos assegurou que chegaremos. Tá certo? Bom, eu disse a vocês que ia aparecer alguma coisa sobre umbral, né? Eu já falei alguma coisinha, mas eu prefiro sempre o que o Espírito traz, né? Considerando a diferença moral e intelectual de André Luiz para a minha pessoa, tá certo? Então, ele coloca o seguinte no capítulo: que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Olha aí, ele ia até alguma missa, mas apenas por protocolo. Tem que ir porque é a missa do fulano de tal, da dona Beltrana. Ele não ia porque achava importante escutar o evangelho, escutar as explicações do padre, do pastor. Aí ele fala assim: desse umbral que eu estava, nunca, porém, tivera notícias. Então, o que ele fez? No primeiro momento que ele encontrou com Lísias, lá na colônia, nosso lar, a gente lembra que Lísias foi um companheiro que foi designado para estar junto ao André Luiz, ele perguntou, né, ao Lísias como definir o umbral. Né? Aí o Lísias respondeu assim: ora, pois você andou detido por lá há tanto tempo e não conhece a região? Aí o André diz assim: recordei os sofrimentos passados, experimentando naquele momento, arrepios de horror. E aí o Lísias esclareceu: o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo físico, na Terra, não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Com palavras muito mais completas, o que eu tentei passar para vocês anteriormente. Tá certo? Ele diz assim, o André: notando-me a dificuldade para apreender o que Lísias, estava dizendo, o Lísias tentou tornar mais clara a informação, e, para nossa sorte, para a gente também. Que o Lísias disse o seguinte: imagine que cada um de nós, André, renascendo na Terra, somos portadores de um fato sujo, um fato, um uniforme, uma roupa suja.
para lavar no tanque da vida humana. Observe a analogia feita pelo Lísios. A gente retorna com a roupa suja para lavar, para purificar essa roupa suja aqui no plano físico. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. As consequências que existem no nosso perispírito, não é isso? Das escolhas erradas que fizemos nessas inúmeras experiências físicas que a maior parte de nós já passou. Aí segue o Lísias. Compartilhando de novo, as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, que é, qual é? Já foi dito aqui, nós nos purificarmos, nos depurarmos para evoluirmos. Não é isso? E, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços. Infelizmente, é o que acontece com a maior parte da população terrestre encarnada. Ora, disse Ulisses, se ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Ou seja, você desce, como a gente já aprendeu em outra obra nessa série, A Vida do Mundo Espiritual, André Luiz, Chico Xavier, que é Missionários da Luz, é feito todo um planejamento reencarnatório, não é isso? Nos comprometemos com isso e mais aquilo, e, por falha nossa, pelas razões tipo do André Luiz, ao retornarmos ao plano espiritual e pegar a nossa fichinha, não fez isso aqui incompleto, não fez isso aqui fez, e aí? É esse o ponto. Como resolver isso? O Lísias, como se o Lísias estivesse falando com o André Luiz. Aí, então, ele conclui. O umbral, portanto, funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. É a nossa consciência que sabe direitinho o que fizemos de errado, o que deixamos de fazer no bem. Uma espécie, então, o umbral é uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, ou seja, aquele tempo, quando André Luiz passou no umbral, cerca de 8 anos, foi para que esgotasse os resíduos mentais oriundos das escolhas erradas que ele havia feito. Escolhas erradas que trouxeram o quê? Consequências. E quando a gente faz uma escolha que não vai ao encontro dos exemplos de Jesus, as consequências são essas, indesejáveis para cada um de nós. Bom, eu falei sobre a importância, quando eu comentei do resumo da obra, eu falei da importância do trabalho, né, no plano espiritual. Se o trabalho é importante no plano físico, no plano espiritual, então, a gente já aprendeu isso. E essa obra, Nosso Lar, nos mostra claramente isso. Lembrando, a definição de trabalho, segundo está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Aquela parte das leis morais, lembram? As leis naturais, que são as leis divinas. Qual é a segunda lei? Lei do trabalho. E qual a definição de trabalho que está lá numa pergunta que o Kardec fez? Trabalho é o quê? Qualquer atividade útil. Isso é trabalho. Não tem trabalho pequeno e trabalho grande. É útil, é trabalho. É isso que a gente vê na obra Nosso Lar e em outras demais obras de André Luiz, especialmente aquelas que trazem o cotidiano no plano espiritual, como Missionários da Luz, Mensageiros, né? Desculpem. Mas voltando aqui. O Tobias, então, um outro trabalhador do Nosso Lar, esclarece, começa a falar sobre o trabalho do Nosso Lar. Temos aqui grandes fábricas, a preparação de tecidos e artefatos em geral. Sim, meus amigos.
de acordo com o grau de evolução de cada um de nós, né? Uns já vão ficar muito satisfeitos com os chamados caldinhos, em aurir, né, o que precisa para se manter daquele cenário de nosso lar, mas outros precisam tomar um suco. Como a gente leu em Nosso Lar, teve até uma passagem, logo depois que o Nosso Lar foi criado, de uma questão de contrabando de gêneros alimentícios. Está lá em Nosso Lar. Então, o Tobias explica, né? Esse trabalho nessas fábricas dá atividade a mais de 100 mil criaturas que, concomitantemente, se regeneram e se iluminam, como foi dito antes por nós aqui, meus amigos, né? Evolução é através, né, da desidratação, ou das lágrimas da dor ou do suor do trabalho. Não tem outro caminho. E aí tem uma passagem interessante, quando o André Luiz, então, já ciente da necessidade do trabalho, vai conversar com o Clarence. Olha, eu já passei algum tempo aqui nas câmaras de retificação, já consegui melhorar a minha situação, que era bastante precária quando aqui cheguei. Então, como eu já aprendi aqui, eu preciso trabalhar. Então, eu gostaria que você me colocasse em alguma atividade. Aí o Clarence, já sentindo que lá no plano espiritual, o que está na nossa mente, o companheiro percebe, não tem como iludir. Aqui no plano físico isso é comum, né? Mas lá no plano espiritual não dá. Então, quando o André Luiz está falando isso para o Clarence, ele está imaginando o quê? O trabalho dele como? Médico. Ele havia sido médico no plano físico. Poxa, eu conheço a medicina, então eu posso ajudar os irmãos trabalhando aqui como médico. Aí o Clarence disse para ele, já sei, verbalmente você pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, né, do seu consultório, né, da paisagem de serviço com que o senhor honrou sua personalidade na Terra. Convém notar, todavia, que, às vezes, o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, sim, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo, ou seja, aquelas benesses que ele conseguiu através do trabalho como médico, ele utilizou, como já escutamos, um caminho que não era o correto, ocasionando a morte prematura dele. Enquanto moço e sadio, olha o Clarence falando na bucha para o André Luiz, enquanto moço e sadio cometeu numerosos abusos. Esse é o problema nosso, os abusos. Os prazeres não nos são proibidos. Mas qual é o problema? Os abusos que nós praticamos nesses prazeres. Cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho que Jesus o reconduziu, ou conduziu. Aí, André Luiz, reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meio de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar, né? Lá do hospital, lá em Nosso Lar. Aí, o Clarence também, bem transparente, você penetrou o tempo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando você fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. E aí, meus amigos, permitam-me abrir um parênteses, porque com essa definição do trabalho de médico, não tem como, meus amigos, eu não lembrar para vocês, né, aquele que ficou conhecido entre nós, aqui na Terra, como o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
né? Por não dar tempo de eu entrar em detalhes, mas para lembrar que ele, depois de fazer o diagnóstico, tratando de pessoas economicamente em péssima situação, e ajudá-lo de formas variadas, do próprio bolso, chegou um momento que já tinha acabado, naquele momento, o dinheiro que ele possuía. Ele tirou o anel de formatura dele e deu para o companheiro para que o vendesse e conseguisse, então, dessa forma, adquirir o medicamento necessário para o seu tratamento. É dessa forma que o pai espera daqueles que ele dá o dom da medicina quando há a possibilidade da nova encarnação. É dessa forma. Eu me permito aumentar um pouco. Não apenas o médico. Qualquer um que trabalhe na área de saúde tem que ter esse pensamento. Como disse o doutor Bezerra, se despersonalizar. Como? Não, calma. Bezerra disse no sentido de que você, cuidando de si, mas priorize quem está ao redor de você. E quem trabalha na área de saúde é o dia a dia. Tá certo? Como Bezerra dizia, médico não tem hora, médico não tem distância. É esse o protótipo que o plano superior, que o nosso Criador espera daqueles em que ele dá a chance para trabalhar na área de saúde, quando reencarnam, especialmente, evidentemente, quem é médico. Tá certo? Achei importante trazer esse contato do André com o Clarencio, porque explica, então, para o André por que ele ainda não tinha condições de trabalhar como médico. E o André Luiz captou a mensagem, como diria aquele personagem do Chico Anísio, porque, na mesma hora, o André Luiz saiu da conversa com o Clarencio, voltou lá para as câmaras de retificação, onde ele estava lá com o Lízias, né? Com aquela outra companheira que me fugiu o nome agora, e começou a dar entrada uma nova leva de espíritos. Como ele, André Luiz, foi levado, retirado do umbral para nosso lar, né? Estava ocorrendo uma nova leva de companheiros chegando para nosso lar, lá para as câmaras de retificação. E o André Luiz, à sua frente, viu dois espíritos que começaram a expelir negra substância pela boca, uma espécie de vômito escuro e viscoso, né? Com terríveis emanações cadavéricas. Aí o Tobias explicou para ele, são os fluidos venenosos que eles segregam. Naquele contexto da mentalização, que foi dito há pouco, na explicação do Lízias para o André Luiz, a respeito do que foi feito no plano espiritual, no plano físico. Né? E o que o André Luiz fez? Na mesma hora, olhou que tinha um escovão, né? O que a gente chama hoje de mop, né? E foi lá limpar o vômito. Pegou lá a água, o produto que tivesse lá, e foi limpar ali ao redor dos companheiros, aqueles dois, né? Para que eles pudessem, então, ser atendidos pelos médicos lá de nosso lar. Então, André Luiz comprovou que captou a mensagem. E aí foi o que nós escutamos no início, no Emmanuel, no prefácio. É importante que a gente leia Nosso Lar, as demais obras, repito, especialmente aquelas que o André Luiz nos narra o cotidiano do plano espiritual, né? Tenhamos com esse intuito de aprender o que é feito lá para aplicar sobre nós. Na nossa hora do testemunho, consigamos ter um comportamento similar a esse que está sendo ensinado ao André Luiz e que o André Luiz teve. Ele que havia errado tanto, que queria trabalhar como médico, foi logo, depois que recebeu a orientação, né, fazer o que ele via que era o correto, ajudar da forma que desse. O importante era ele trabalhar. Bem, meus amigos, a gente se aproxima do final do estudo. Vocês me permitam complementá-lo, lembrando aquele momento em que o André Luiz, depois de insistir, não, eu quero voltar para o plano físico, eu quero ver como está minha mulher, meus filhos, o pessoal, olha, não vai não, ainda não está na hora, não, eu quero ir. E como ele já tinha adquirido, digamos assim, bônus hora pelo seu trabalho, foi-lhe dada a permissão.
E ele chegou e viu que a esposa dele havia contraído novas núpcias, normal, uma mulher jovem, ficou viúva, né? E o Ernesto era agora o marido dela, e dos 3 filhos dele, só a mais velha ainda tinha preocupação com ele, ainda se lembrava dele. Isso causou um baque muito forte nele, e, no primeiro momento, ele, não, vou me vingar do Ernesto, ele tomou o meu lugar. Mas ele viu que o Ernesto estava seriamente enfermo. Havia um médico lá no recinto, ele passou mal, o médico chegou, falou com a esposa dele, a esposa que foi do André Luiz, o cara é muito grave, temo pela vida dele. E o André Luiz mostrando mais uma vez que a gente tem que comprovar a reforma íntima não é pela verbalização, é pela ação. E o André Luiz mostrou isso, porque junto com a companheira lá do plano espiritual, que trabalhava, Narcisa, vocês lembram que ele se juntou com a Narcisa e foram, então, na natureza, preparar uma substância, né, que seria aplicada no Ernesto durante toda a noite, né, que quando o médico chegou no dia seguinte, o médico do plano físico chegou no dia seguinte, já achando que ia encontrá-lo nas últimas, se surpreendeu com a melhora do Ernesto. Repito, aprendemos que na natureza, né, que se adquire também o material necessário para que o ectoplasma de cura seja produzido. E foi isso que o André e a Narcisa, né, fizeram, né, e aplicaram a noite inteira no Ernesto de tal forma que ele melhorou assim, subitamente, 200%. Né? E tanto é que tivemos a recuperação mais adiante daquela grave enfermidade que o Ernesto estava. E o que aconteceu, então? Né? Quando ele retornou ao plano espiritual, ele narra, no último capítulo de Nosso Lar, algo, porém, me arrancou da meditação que me recolhera. Né? Porque ele estava voltando com os companheiros do plano terrestre, aquele veículo, né? Aeróbicos, e que ele saiu daquele momento de meditação. Por quê? Porque ele viu que mais de 200 companheiros de Nosso Lar vinham ao seu encontro. Todos eles, assim, todos me saudavam generosos e acolhedores. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra, né, a mão direita, e disse-me: até hoje, André, você era meu pupilo aqui em Nosso Lar. Mas doravante, o conjunto da obra que ele havia explicitado, especialmente com o Ernesto, uma missão difícil, aquele que havia desposado a sua esposa, né? Mas doravante, em nome da governadoria de Nosso Lar, declaro cidadão de Nosso Lar. Ou seja, André Luiz, por seus méritos, pelas suas ações, conseguiu reverter as consequências das escolhas erradas que ele havia feito quando encarnado, né? E alcançado a possibilidade do trabalho. Esse é o ponto que eu vou encerrar, ratificar, e só vai dar... Tenho 2 minutinhos para acrescentar mais uma informação nessa obra que eu acho fundamental. O André Luiz narra, lembro que era o capítulo 15 ou 16, se eu não me engano, que ele vai falar com Clarencio e tem uma entidade feminina na frente dele. Aí o Clarencio manda os 2 entrar. O André não estranhou, não é cada um individual. O André, pois, entendeu que era mais uma chance que o Clarencio estava dando a ele para ele se instruir. Então, a companheira pediu para... instrutor, ministro, eu tenho 2 filhos encarnados, eu queria que eu fosse autorizada a cuidar deles pessoalmente lá no plano terrestre. Eles estão com muitos problemas, eu sofro por isso. Aí o Clarencio olhou para ela: sim, você já aprendeu aqui, já foi ensinado a você, que em Nosso Lar as coisas se conseguem através do trabalho. O que é o bônus hora? É a remuneração decorrente do trabalho. A gente tem explicação que no Nosso Lar cada um trabalha pelo menos 8 horas por dia, pelo menos.
Tá certo? Agora, como fosse no plano terrestre, você tem a possibilidade de fazer 4 horas extras, ou seja, pode chegar a 12 horas de trabalho por dia e tem 12 horas para seu descanso, seu lazer, se alimentar, etc. Tá certo? Esse é o protocolo de nosso lar. E essa nossa irmã estava há 6 anos. Um dia tem 24 horas. Um ano tem 365 dias. Quantas horas existem em 6 anos? Eu não fiz a conta aqui, mas você tem ideia. E a nossa irmã, respondendo ao Clarence, quantas horas você trabalhou, minha querida? Eu estou há 6 anos aqui, eu trabalhei 340 horas. Meus irmãos, 340 horas não são nem 15 dias de trabalho. Ela estava há 6 anos em nosso lar. Então, o Clarence explicou, olha, infelizmente, nós não temos como atender a você. Inclusive, eu não vou entrar em detalhe, mas ele relata que deu várias oportunidades de trabalho para ela e ela dava uma desculpa e saía fora. Então, evidentemente, no plano espiritual não tem QI, não tem político amigo, tá certo? Não tem parente para indicar para o cargo. No plano espiritual, meritocracia. Você quer o bônus hora? Quer ter a chance de utilizar o bônus hora dessa forma ou daquela? Trabalhe. Acho eu, é a mensagem que mais me tocou no contexto do nosso lar. Eu quis fazer apenas um apanhado, porque, evidentemente, eu não tenho a pretensão de detalhar o livro. Tá certo? Espero que tenha conseguido ser útil a vocês e aguçado, né, a vontade de ler de novo ou ler pela primeira vez. Muito obrigado pela atenção. Fiquemos todos na paz de Jesus.